A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. Com a redução de gastos com a saúde, que vem se arrastando desde 2015, há crescentes problemas com o uso de recursos no Brasil, e a atenção primária vem passando por dificuldades em alguns locais. Por isso nós temos aqui hoje para conversar o professor Aloysio Gomes da Silva Júnior, é doutor em saúde pública e diretor aqui do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Agradeço a presença, professor. Eu que agradeço o convite ao programa e a você, Jorge. Fico muito feliz no do Instituto de estar aqui conversando. Que bom. Então, professor, a gente tem uma pergunta aqui para a população entender o que seria atenção básica ou primária no Brasil. Atenção primária ou básica, como é chamada aqui no Brasil, ela, na maioria dos países onde o direito à saúde foi tomado como um direito de cidadania, né, de acesso universal, ela foi usada para organizar a rede de assistência à saúde. Ou seja, ela é uma espécie de ponta de lança das políticas de saúde. Então, são unidades de saúde que estão mais próximas da população, no território onde as pessoas vivem, moram, trabalham e articulam com esse território na promoção da saúde, na prevenção de doenças e também servem para resolver quase 80% dos problemas que são apresentados por essa população. Ela também tem como função articular a assistência conforme a necessidade dos pacientes em níveis de maior complexidade tecnológica, né? Por exemplo, precisar de internação, precisar de um especialista, precisar de um exame mais sofisticado. Então, ela deveria coordenar esse movimento dos pacientes que necessitam desse tipo de cuidado, saindo do lugar onde moram, indo para esses lugares e retornando com as informações para a continuidade da atenção. O pessoal chama de referência contra referência? Sim. E a gente também chama de coordenação do cuidado, né? Ou seja, a ideia é porque as pessoas aqui no Brasil, principalmente, reduzem a ideia de referência contra referência ao documento, né? Ao papel que vai e o papel que volta. Na realidade, é todo um processo de se responsabilizar por uma pessoa que está sendo vista num lugar por alguns profissionais, que vai consultar outros tipos de profissionais, que vai fazer exames em outro lugar e que tem que retornar para formar uma compreensão do problema do paciente e continuidade do atendimento. Então não é só uma troca de papéis. A porta de entrada, né, professor? Sim. Chega e dali vai ser encaminhado para ver se vai ser atendido. A ideia é articular as várias possibilidades de atendimento que ele possa ter e manter o vínculo que tem com a população no seu lugar que mora, no seu lugar que trabalha, no seu lugar onde há o cotidiano dela. Os nomes que são dados a essas instituições que são atenção básica no Brasil? Assim, no Brasil, tem vários nomes, né? O nome oficial hoje é Unidade Básica de Saúde. Mas, historicamente, se chamou de posto de saúde, centro de saúde, unidades primárias. Aqui em Niterói, por exemplo, o Programa Médico de Família tem módulos de atenção primária vinculados a médico de família. No Rio de Janeiro tem as clínicas da saúde da família. Assim, a saúde da família vem assumindo uma espécie de nome, né, de marca de um tipo de atenção. Ela não é a única modalidade de atenção primária que existe no Brasil, mas é a mais estimulada, que tem maior visibilidade por parte da política. Então, a gente tem outra pergunta aqui, professor. Como funciona o financiamento da atenção básica? Talvez essa aí seja a pergunta mais polêmica que o pessoal tem dificuldade de entender, né? De onde vem esse dinheiro para poder manter a atenção básica funcionando? Não é uma explicação tão simples. Mas eu vou tentar, de alguma forma, simplificar e trouxe alguns números apenas para exemplificar. Primeiro, historicamente, o financiamento da saúde como um todo no Brasil, ele é considerado baixo, se a gente comparar, por exemplo, com países europeus ou mesmo países latino-americanos, né? Assim, os países que investem em saúde de forma razoável, eles gastam em torno de 9 a 11% do PIB em dinheiro público investido em saúde. Nossa, é bastante. O que é um dinheiro bastante considerável. No Brasil, se gasta em saúde em torno disso, né? 9,8%, 10%. Só que, em verdade, em termos de gasto público, apenas 4,2% são dinheiro público. O resto do dinheiro que completa esses quase 10% são gastos privados. Então, historicamente, gastamos pouco dinheiro com a saúde no Brasil. Essa é a primeira questão. Então, caracterizado isso, eu queria exatamente discutir o financiamento da atenção básica no Brasil.
Quando, lá em 1988, a gente teve a Constituição Cidadã, a saúde foi assumida como um direito da população, né? Um dever do Estado na sua provisão. Óbvio que organizar uma saúde com um país do tamanho do Brasil, para a população do tamanho do Brasil, é um desafio muito grande, né? Principalmente um país que tem uma tradição de baixo investimento na saúde, concentração da saúde em grandes centros urbanos, na região sudeste, ou seja, com uma série de desigualdades muito sérias. Então, uma política que pudesse, de alguma forma, organizar a saúde de forma sustentável e, de alguma forma, disseminável num território com características locais bem diferentes, assim, é um desafio bem grande. Então, a ideia de financiar isso começou com políticas, principalmente nos últimos 15 anos, mais ou menos, que vem se fazendo, ou seja, investimentos mais contínuos, vamos chamar assim, na política de atenção primária, ou política de atenção básica, como é chamada aqui no Brasil. De que maneira? Estimulando a construção de redes de unidades de saúde para montar esse nível básico e reorganizando todas as unidades já existentes para funcionar em rede em função disso. Então, hospitais que existiam em pequenas cidades, centros de saúde que existiam em regiões, começaram a ser rearticulados a partir de iniciativas municipais ou regionais para que pudessem ter uma rede de unidades primárias ajudadas por uma rede de unidades de maior complexidade, de pequenos hospitais, até grandes hospitais especializados. Então, essa é o que a gente chama de rede hierarquizada e que tem um papel de oferecer toda a possibilidade tecnológica de atenção à saúde para essa população conforme sua demanda. É óbvio que num país com mais de 5 mil municípios, tem municípios muito poderosos que arcam com toda essa discussão e tem municípios com 1.000 habitantes. Como você espera um município com 1.000 habitantes que vai fazer essa discussão inteira? Óbvio que é impossível, né? Então, existe uma discussão muito séria hoje no Brasil, que é o nível regional, né? Ou seja, reorganizar o nível regional para que municípios pequenos possam, de alguma forma, ter a possibilidade de organizar seu sistema de saúde sem arcar individualmente com todas as despesas, né? E servindo os grandes municípios como base, como polo de algumas tecnologias, ou seja, numa articulação. Essa articulação, historicamente, deveria ter sido feita pelos estados, né? Que seria o nível subnacional primeiro, né? Assim, ou seja, só que isso não aconteceu na história do Brasil. Na realidade, os municípios saíram na frente, construindo suas opções, e os estados, salvo raríssimas exceções, foram paulatinamente tirando o seu papel dessa articulação. Então, hoje a gente tem um vazio administrativo. O município hoje representa, né, grande parte. Sim, os municípios arcaram com uma responsabilidade enorme, ou seja, lembrar. É porque a gente conhece os grandes municípios, a maioria dos grandes municípios sempre teve papel saúde na sua pauta, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, Niterói, Niterói, a pauta de saúde de Niterói começa em 75, né? Então ela é relativamente recente na história de Niterói, né, a pauta da saúde. Imagina os outros municípios que nunca tiveram a saúde como pauta. Você pegar, por exemplo, qualquer pequeno município em volta aqui, ele nunca teve um papel na área da saúde. A saúde era um posto de vacina, era uma atividade muito menor no município. Na realidade, quem fazia esse papel era o Estado, né? E o Estado, ao desaparecer, esse município ficaria isolado. Com o processo de descentralização da política, os municípios foram responsabilizados por isso. Agora, não se seguiu com o financiamento adequado para dar suporte a isso. Se a gente pegar, por exemplo, um município como Niterói, que é um município relativamente rico, né? Assim, o município ele pula de em torno de 3% de gasto em saúde no início, ele vai para 15% e atinge 27%. Hoje ele está em um patamar de quase 30% de gasto com saúde no orçamento municipal. Isso aconteceu na maioria dos municípios de médio e grande porte, né? Ou seja, os estados encolheram sua participação, o governo federal, de alguma maneira, aumentou o financiamento da saúde, mas quem arcou basicamente com o financiamento da saúde foram os municípios. Hoje os municípios respondem por 70% do financiamento da saúde. E eles não são 70% dos arrecadadores da saúde. Na realidade, o governo federal arrecada muito mais que isso. E aí ele tem faz esses repasses, exatamente, né, do governo federal. Aí, como é que ele repassa isso para o município? Eu estou considerando que a partir de 96, houve um pacto para que se estimulasse o financiamento das redes de atenção primária pelos municípios.
Ou seja, então os municípios começaram a receber incentivos do governo federal para que pudessem receber isso. Então foi estabelecido o que a gente chama de piso básico, piso da atenção básica, que ele é dividido em duas formas, né? Uma forma que a gente chama de fixa, que é a ideia que é calculado uma espécie de dinheiro fixo por cabeça, ou seja, por população. Então um município que tem 100 mil habitantes, ele vai ganhar aquela unidade vezes 100 mil habitantes, né, que é repassado mensalmente para aquilo. Ou seja, esse é um orçamento anual que é repassado mensalmente diretamente ao município. Isso é o que a gente chama de PAB fixo, né, piso de atenção básica fixo. E existe outra parte que é o PAB móvel, ou PAB variável, que é a ideia de um piso de atenção básica que é fornecido por meio de alguns incentivos. Por exemplo, você investiu na atenção primária, então dinheiro vai para você construir unidade, estimular a contratação de funcionário, comprar alguns equipamentos, investir em obra. Ou seja, há vários incentivos para que você possa investir na atenção primária e, com isso, completar o seu orçamento de saúde. Como então, se praticamente trabalhasse com metas, né? Tem que atingir Sim, por exemplo, se você constrói uma equipe, essa equipe, pelo desenho do Ministério, ela tem que ter uma responsabilidade num território e uma responsabilidade num tamanho de população, ou seja, a ideia de cobertura. Então, cada equipe é responsável até, no máximo, por 4 mil pessoas. Por exemplo, Niterói optou no seu programa por fazer uma responsabilidade de até 1.200 pessoas por equipe. Então, cada lugar tem ajustes diferentes, mas no máximo uma equipe que corresponderia, por exemplo, a um médico de família, a agentes comunitários, a técnicos de enfermagem, são responsáveis por até 4 mil pessoas num determinado território, né? Ou unidades com menor abrangência, dada a complexidade, dada a densidade populacional de algumas regiões, como aqui em Niterói. Aí, batendo as metas, seria esse PIB, esse PAB variável, né? Mas sim, o PAB variável, ele estimula o município a contratar essas equipes, e conforme ele vai cobrindo a sua população, ou seja, de 1% até 100%, ele vai recebendo mais recursos para isso. Mais recentemente, principalmente de 2006 para cá, vem acontecendo políticas de incentivo à qualificação da atenção básica, né? O que a gente chama de Pacto pela Saúde, onde existem recursos que estimulam determinados desempenhos. Por exemplo, uma atenção primária mais resolutiva, a ideia de redes de suporte, a ideia de profissionais mais qualificados, a ideia de insumos que não possam faltar, tipo medicamentos, material de curativo, coisas desse tipo. Então, assim, os recursos vêm vindo, vamos dizer assim, em estímulo a isso, né? Assim, na medida que são cumpridas metas, o dinheiro é repassado. É interessante. Um vem automaticamente, o município não precisa ter nenhum desempenho, ele vai receber aquele dinheiro. Outro é mediante desempenho, ou seja, conforme vai o investimento, ele vai recebendo isso. Interessante. Que eu pensei logo, que assim, fazendo uma comparação que não tem nem como comparar, né, país de primeiro mundo com o Brasil, mas assim, na Inglaterra lá, os profissionais de saúde, o médico ganha até, se ele conseguir fazer uma pessoa parar de fumar, ele ganha um bônus a mais, se a pessoa consegue manter o exercício, uma dieta adequada. A gente ainda está longe disso no Brasil. O Brasil ainda não está nesse momento. Alguns municípios brasileiros já dispõem de mecanismos de incentivo das equipes. Hoje, o incentivo bastante grande do governo federal para as equipes é porque elas façam determinados procedimentos, tenham determinados padrões de assistência, padrões físicos de unidade, ou seja, padrões de equipamento existente à disposição da população. Então, assim, ainda é um estímulo muito estruturante da assistência. Nós não estamos numa assistência totalmente estruturada que possa aí ser estimulado determinados desempenho para melhoria, ou seja, para que avance para a promoção ou algo assim. Ainda estamos bastante longe. Porque a própria população também só busca o serviço muitas vezes quando já está doente, né? Sim, sim. E aí não tem como ter a ideia ainda de prevenção, promoção. Prevenção para o brasileiro é vacina. Mas, por exemplo, alguns municípios, o Rio de Janeiro, Vitória,
Florianópolis até certo ponto. Hoje já existem alguns estímulos a determinados desempenhos da equipe. Por exemplo, manter todo mundo vacinado, manter todas as gestantes atendidas com até 8 consultas durante a gestação, parto normal bem-sucedido, hipertensos que fazem controle pelo menos semestral de sua pressão, ou seja, tem algumas metas hoje de desempenho de equipe que já estão sendo estimuladas em alguns municípios. Agora, isso não é um padrão nacional, é um padrão muito local. Já é um caminho. Professor, em sua opinião, qual a região do país sofre mais com carência de recursos na atenção básica? Bem, a gente tem um país muito grande e muito desigual, né? Então, assim, eu poderia falar não de regiões, mas tipos de região dentro de regiões. Eu vou explicar melhor. Por exemplo, se a gente falar em macro-região, óbvio que Nordeste, óbvio que a região amazônica tem um nível de estrutura muito menor do que do Brasil central para baixo, né? Principalmente a região sul-sudeste, que é uma concentração de recursos profissionais e todo o aparato da saúde com muito mais densidade do que nessas regiões. Por outro lado, mesmo nos grandes centros urbanos, se a gente pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, assim, existem áreas de dificuldade, mas por outras razões. Tá? Na região Norte-Nordeste, você tem a questão de infraestrutura urbana, as distâncias dos lugares, o difícil acesso, o baixo desempenho socioeconômico que não atrai profissionais de saúde. Você tem vários motivos para esse tipo de desigualdade. Nessas regiões sul-sudeste, os motivos são outros. Por exemplo, violência, disparidades salariais de município para município. Então, assim, há várias dificuldades locais que podem, por exemplo, impedir de botar equipes à disposição de populações e, às vezes, muito necessitadas. Um outro segmento que costuma ter muita dificuldade, por exemplo, segmentos indígenas, né? Segmentos de quilombolas, ou seja, são áreas onde os estímulos governamentais têm que ser completamente diferenciados para poder fixar profissionais, botar equipes para funcionar, porque as dificuldades são muito grandes nesses lugares. Isso tem muita relação com o aspecto regional, cultural, local, né? Assim, de algumas coisas como a própria segurança, como o senhor coloca. É interessante. E, professor, a gente sempre escuta quando ensina falando sobre a Emenda 29, que finalmente foi aprovada, que dali sairia o dinheiro para poder manter a saúde. E foi aprovada a Emenda 29, que fim que levou isso? Eu antes de falar da Emenda 29, eu queria falar um pouco assim, porque as pessoas sempre têm uma noção do Brasil que a saúde é um caos, a imprensa bate na tecla sempre do caos, que tudo falta, né? E não é exatamente verdade isso, né? Houve um avanço gigantesco nos últimos 20 anos na saúde no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cobertura de atenção básica, eu trouxe alguns números, em 98, a gente tinha 6,6% da população com acesso à atenção básica, né? Pulou em 2002 para 31,9%. Né? Hoje, em 2016, nós estamos com 63,7% da população brasileira coberta por atenção básica. A gente está em 2018, mas a cidade é de 2016. Então, assim, a gente está, vamos dizer assim, a gente fez um investimento, a gente Brasil, né, fez um investimento gigante na saúde com poucos recursos para botar as pessoas para dentro. Agora, o que a gente questiona é, às vezes essa gestão é inadequada, às vezes é insuficiente o recurso, ou seja, tem vários problemas que geram a insuficiência de recurso dentro para expandir e para qualificar essa assistência. Quando você fala da emenda constitucional 29, ela levou mais de 10 anos tramitando, né? Ou seja, uma coisa que poderia ser aprovada rapidamente, levou 10 anos sendo discutida. E quando foi aplicada, ela fixava alguns percentuais de investimento por esfera de governo. O que significa isso? O governo municipal, que era a ponta do sistema, deveria investir no mínimo 15% de seus recursos em saúde. Né? Os governos estaduais deveriam investir no mínimo 12% de seus recursos. E o governo federal deveria, é uma conta, não é uma porcentagem, era a ideia de um certo volume de investimento histórico, mais a variação de ano para ano com a inflação, corrigindo. Então é um cálculo de recursos que historicamente são investidos com uma variação para cima a cada ano para que pudesse aumentar o aporte da saúde proporcionalmente. O que aconteceu ao longo desses anos foram fixados isso?
Na realidade, você teve os municípios que se comprometeram, tiveram seus orçamentos completamente estourados, ou seja, chegando a quase 30% de investimento. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o estado do Rio, o estado do Rio jamais chegou ao patamar de 12% de investimento na saúde. Hoje ele está vivendo uma crise enorme, onde está sendo cobrado, inclusive, o mínimo que ele deveria ter investido. Então, diz assim, onde estava o Estado nesse período todo dentro desse processo? O governo federal também, embora nos últimos anos tenha aumentado o volume de participação federal no orçamento, ele ainda é insuficiente, ou seja, a gente poderia dobrar esse financiamento e ainda continuaria insuficiente. Né? Assim, eu não estou com isso dizendo que, vamos dizer assim, basta aumentar o volume de dinheiro disponível para a saúde e a saúde vai ser ótima. Não, muito pelo contrário. Temos problemas de gestão, problemas de modelo de assistência, ou seja, como a forma dos serviços são oferecidos. Temos problemas ainda de corrupção, de falta de transparência. Agora, eu queria lembrar as pessoas, né? A imprensa noticia muito os escândalos na saúde, né? Assim, e cobra muito a ideia da gestão na saúde. Só que eu vejo duas questões que precisam ficar claras para todo mundo. Primeiro, a gestão da saúde não é igual à gestão dos outros serviços. Ela tem algumas qualificações, alguns elementos que caracterizam ela, que exigem um tipo de gestor completamente diferenciado dos outros ramos da economia, por exemplo. Dois, o nível de transparência hoje que a saúde tem permite controles enormes. Não é à toa que sai tanto escândalo na saúde. É porque hoje você vigia mais a saúde. Isso é uma coisa Qualquer boa. cidadão pode entrar na internet e olhar quanto o hospital tal recebeu, quanto ele gastou, em que ele gastou. Então, óbvio que um lugar que é mais vigiado vai aparecer mais escândalo. Né? Então, a gente tem que também olhar esse aspecto específico da saúde. Mas eu hoje estou preocupado porque, na verdade, se a gente voltar a essa história da emenda constitucional, a gente tem uma regulamentação aprovada e não tem a materialização desses recursos que possam fazer isso funcionar. Então a gente tem o tempo todo brigar por mais recursos. E professor, na sua opinião, quais os fatores que provocam essa falta de recursos para a atenção básica? O senhor já falou alguma coisa, mas seria só a corrupção? Não, eu não acho que seja só a corrupção. Eu acho que a corrupção ela é um fator a ser considerado. Mas eu insistiria que o patamar de financiamento ainda é baixo. A gente gasta, eu já falei, metade do que deveria gastar qualquer outro país igual ao nosso. Né? Ou seja, se a gente pegar todos os países da América Latina, investem proporcionalmente mais em saúde que a gente. Né? E não necessariamente tem o sistema de saúde. Exatamente, não tem o sistema de saúde da gente. Né? Se você pegar países da Europa, então, os patamares de investimento são exatamente maiores que o nosso. Agora, é óbvio que você não vai comparar Brasil com Europa, Estados Unidos, mas é a ideia de patamares, né? Ou seja, quanto do PIB a gente investe. Se a gente investe, ao invés de investir 9%, 10%, investe 3,8%, 4,2%, 4,8%, tem algo errado. E vários estudos já comprovam que é isso que a gente está falando aqui, na atenção básica. Porque o que acontece? A gente prevenindo e promovendo a saúde vai se evitar gastos muito maiores depois para resolver o problema da doença. Né? E aí por isso que a gente está aqui discutindo essa coisa do financiamento, atenção básica e como que isso pode melhorar a saúde da população de forma geral. Só que a gente está vivendo nesse momento uma ameaça muito grande para isso. Né? A gente vem nos últimos 2 anos acontecendo uma série de mudanças nas políticas que tendem de alguma forma, apavorar a gente. A primeira grande mudança, há 2 anos atrás, foi aprovado uma emenda constitucional, né, 95, que limita o gasto governamental nos próximos 20 anos. Isso é um assunto seríssimo, porque imagina, se você já tinha um padrão histórico de subfinanciamento e você põe um teto nesse padrão pelos próximos 20 anos, ou seja, no mínimo, você não vai zerar isso, ou seja, você vai continuar subfinanciando e piorando essa situação. De cara é fácil observar essa coisa. E piora na medida que as pessoas começam a substituir as políticas que estimulavam a qualificação da atenção primária, a organização da atenção primária, e começam a flexibilizar essas políticas por demanda dos prefeitos, por demanda de alguns parlamentares, e que começam
a querer dinheiros mais soltos, dinheiros que pudessem ser usados em outras formas, realocados de outra forma, que não dinheiro carimbado, vamos chamar assim. Isso gera uma tensão muito grande, porque alguns municípios que já tinham trabalhos avançados, né, no campo da saúde se sentiam limitados com o tipo de priorização que o governo federal dava e um certo engessamento desses recursos. Então é mais do que justo que eles reclamem desse tipo de limite para a sua atividade. Por outro lado, na maioria dos municípios, esses limites serviram para dar uma continuidade de investimento e um tipo de padrão de investimento. O que vai acontecer agora com essa flexibilização, entre aspas, é a possibilidade, por exemplo, de retroagir a modelos que não tinham nada a ver. Por exemplo, aquele prefeito que era obrigado hoje a montar uma rede básica competente, ele pode voltar ao velho modelo de comprar serviço no hospitalzinho privado do lado, comprar medicamento, comprar ambulância para distribuir gente pelos outros municípios. E não investir no SUS. E não investir no SUS. Então, assim, aquilo que necessita de investimento para que possa ser feito um trabalho de longo prazo, na realidade se esvazia, se gastando dinheiro, resolvendo demandas específicas que vão se esgotar sem nenhuma perspectiva de futuro. Né? Então, acho que assim, hoje, diminuir custo e simplesmente desvincular o tipo de despesa me parece uma espécie assim, de ameaça à continuidade do SUS. Acho que isso tem que ficar muito preocupado. Então, vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Se você tiver pergunta, envia para a gente, espaçoabertosaude@gmail.com. A gente tem aqui a pergunta, professor, da Josiane de Niterói. A atenção básica é responsável por toda a saúde da população? Não. Primeiro, eu acho que tem que ficar claro para as pessoas que a saúde não é o setor saúde sozinho que dá conta da saúde das pessoas, né? Água, esgoto, bom transporte, educação, segurança, moradia, emprego, faz muito mais saúde do que o setor saúde todo junto. Então, o setor saúde é responsável pela assistência à saúde. Ponto. A saúde das pessoas é tudo isso que eu acabei de falar. Então, a atenção primária ela tem um papel importante porque ela trabalha muito articulado com as populações no seu lugar de moradia ou de trabalho, numa perspectiva que a gente chama de intersetorial, ou seja, ela pode trabalhar em promoção de saúde ao se articular com a educação, com assistência social, com o saneamento, com a escola, ou seja, ela tem a possibilidade de atuar preventivamente, promovendo saúde e articulando todos os outros fatores que geram saúde. Por outro lado, ela pode cuidar mais das pessoas para evitar despesas maiores, como internação de diabético, internação de hipertenso. Se ela está cuidando mais, essas pessoas não vão ser atendidas mais num nível mais caro. Ou seja, vai cada vez diminuir o número de pessoas que vão ser internadas em condições piores de saúde. Então essa é a contribuição, vamos dizer assim, preventiva, se a gente pode chamar assim, a médio e longo prazo que a saúde pode fazer. Diminuir a carga das doenças das pessoas. Vacinar, por exemplo, para evitar pneumonia. Vacinar para evitar doenças infecciosas. Né? Então acho que a gente vai substituindo. E só para terminar, vamos dizer assim, o investimento na atenção básica mostrou isso. Ou seja, todos os municípios que investiram nisso, a mortalidade das crianças, por exemplo, caiu vertiginosamente. Hoje a gente tem patamares nessas cidades de cair 50%, 70% no nível de morte em crianças. Segundo, muitas das doenças que antes eram internadas por falta de assistência estão caindo vertiginosamente, assim, diminuindo 20%, 30% de internações que antes eram frequentes e que hoje são consideradas evitáveis. Então a atenção primária funcionando já está mostrando a que veio. Temos a pergunta aqui do José de São Gonçalo: como garantir meu atendimento pela atenção básica? Aí varia de município para município. Teoricamente, todos os municípios deveriam ter portas abertas na atenção primária para receber a população. Né? Alguns municípios com menos estrutura estabelecem filas, às vezes número, senha, né? E outros municípios que investiram mais, hoje têm agendas que são manuseadas, agendas que são ampliadas e conseguem incorporar num curto espaço de tempo esse tipo de demanda. Né? Niterói já trabalhou nessa perspectiva, o Rio de Janeiro já trabalhou nessa perspectiva. Só que a cada crise que a gente vê, muitas dessas iniciativas entram no vermelho. Né? Por exemplo,
O Rio de Janeiro, que até pouco tempo estava fazendo agenda quase que imediata das pessoas, hoje está tendo dificuldade exatamente por falta de recursos. Niterói, que fazia isso também, já está tendo dificuldade de novo de marcação. Muitas pessoas que utilizavam, por exemplo, o setor privado ou simplesmente não iam para o SUS, porque achavam que não precisavam do SUS, hoje estão demandando, perderam emprego, perderam plano de saúde, perderam capacidade de consumo e começam a se ver dependentes do SUS. Aí eu queria fazer uma ressalva, porque a ideia de depender do SUS parece uma maldição, né? Assim, eu depender do SUS, eu tô no pior dos mundos. Não, às vezes quando você muito ao contrário, né? Quando você está no hospital primeiro, particular e não resolve, eu posso afirmar para as pessoas todas que todos nós dependemos do SUS. Todos nós. Né? Na hora que acordamos, bebemos água, escovamos o dente, é o SUS que está trabalhando, né? Na prevenção, para as pessoas. E a ideia de, se a gente for pensar mesmo assistência à saúde, se a gente pegar, por exemplo, quase 100% dos transplantes no Brasil, e é um dos maiores programas de transplante do mundo, são feitos pelo SUS. Sim, se a gente pegar, por exemplo, doença cardiovascular, 96% das cirurgias cardíacas no Brasil são feitas pelo SUS. Como eu estava falando. Seja, então, o SUS é muito presente em todos os lugares. Aquelas doenças que ninguém consegue resolver na rede privada, que vai para o hospital universitário, vai para o hospital público, é o SUS. E, professor, na sua opinião, qual é o grande desafio para a atenção básica hoje? Eu acho que tem dois desafios. O primeiro, no meu entender, é a questão do financiamento mais estável, né? E o segundo, a mudança de modelo de assistência. Né? Ou seja, a atenção básica ela não pode reproduzir o velho modelo que se trabalhava dentro dos hospitais. A ideia de queixa-conduta, trabalhar só a doença, não trabalhar causa, a ideia de só entender o corpo doente, não entender que o corpo tem uma pessoa que mora em algum lugar, que tem problemas, que tem mil coisas. Ou seja, essa ideia de ter uma visão estreita da assistência à saúde, muito biológica, muito baseada em tecnologias tipo medicamento, exame, vamos dizer assim, de alguma forma prejudica o desempenho dessa atenção básica. Então não é só uma questão de dinheiro, mas é dinheiro aplicado num outro tipo de modelo que entende pessoas em sofrimento, no seu lugar, no seu coletivo, que possam ter ações de impacto em todas essas dimensões. Eu acho que esse é um desafio bem grande para a atenção básica no Brasil. Então, pessoal, esse foi o professor doutor Aloysio Gomes da Silva. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa aqui, que falamos sobre financiamento na atenção básica e os desafios que estão aí por vir. Agradeço a audiência de vocês e até o nosso próximo programa Espaço Aberto.